Boa noite. O Supremo rejeita pedido da Polícia Federal para quebrar sigilo telefônico de Temer. Mas o inquérito sobre Odebrecht terá dados dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Dono da empreiteira Engevix acusa Moreira Franco de exigir propina. O ministro de Minas e Energia é citado junto com o Coronel Lima, velho amigo de Temer. Ministério Público denuncia Sérgio Cabral e rede de doleiros por lavagem de dinheiro. Mais de US$ 1,5 bilhão da corrupção teriam ido para dezenas de países. Sob pressão dos ruralistas, o governo fala em equívocos e promete mudar a tabela de fretes. A Justiça concede liminar contra a medida provisória editada após o bloqueio dos caminhoneiros. Mesmo com a ação do Banco Central, o dólar continua em alta e chega a R$ 13,92. A turbulência no mercado financeiro derrubou cotações. A Bovespa recuou quase 3%. A rotina de assalto se agrava na região do Morumbi, bairro rico de São Paulo. Moradores reclamam da falta de segurança. O medo joga para baixo o preço dos imóveis. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já. Moradores do Morumbi, na zona oeste de São Paulo, relatam uma rotina de medo com o aumento de assaltos na região. A falta de segurança acaba afetando outro setor, o imobiliário. As imagens do circuito de segurança mostram o momento em que esta mulher é roubada bem em frente ao apartamento onde mora, na região do Morumbi. Eram 9h30 da manhã. Os dois homens passam pelo prédio e voltam pela mesma calçada. Ao vê-la entrando no carro para ir ao trabalho, eles anunciam o assalto. Eles apontaram a arma para mim, pediram para eu entregar tudo. No fim, acabei entregando bolsa, documentos, cartão de crédito. A advogada se mudou para o novo apartamento há apenas uma semana e está assustada. Por isso, prefere não ser identificada. Ela conta que escolheu o bairro porque encontrou um aluguel mais barato do que o cobrado em outras regiões da cidade, que oferecem as mesmas condições de moradia. Está pensando em se mudar já? Pois é, vontade é que não falta, na verdade, né? Mas infelizmente meu contrato foi assinado há pouco tempo, então preciso cumprir com a minha palavra, né? Só nos primeiros 4 meses deste ano, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo registrou 994 furtos e roubos aqui na região do Morumbi. No mesmo período do ano passado, foram 824. Já são 170 casos a mais em 2018. E olha que esses dados não incluem furtos e roubos de veículos, por exemplo. A Avenida Giovanni Gronchi, que corta o bairro e fica a 1 quilômetro do Palácio dos Bandeirantes, tem várias esquinas consideradas perigosas. Uma delas é a rua Doutor Francisco Tomás de Carvalho, conhecida como Ladeirão do Morumbi. Segundo a polícia, os casos mais frequentes aqui são de furto de bolsas e celulares. Na região é comum ver placas de vende-se ou aluga-se em casas e apartamentos. Este economista da FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Aplicadas, explica que não há um estudo que mostre exatamente quanto a falta de segurança num bairro afeta no valor de mercado dos imóveis, mas que esse é um dos itens principais na hora da avaliação. Se você é dono do imóvel, quer vender ou alugar para alguém, essa pessoa, o potencial inquilino, vai levar em consideração isso. Então, é natural que para você conseguir um inquilino num ambiente mais inseguro, você tenha que baixar um pouco os preços. Esta mulher, que também não quer aparecer, mora na região desde 2016. Escolheu o bairro pelas praticidades e também porque o preço do imóvel que ela comprou era convidativo. Só não imaginava que teria que conviver com as constantes cenas de assaltos bem perto de casa. Aí eu já vi assalto com tiro, da gente ouvir o barulho do tiro e até ficar preocupado, falar, nossa, será que é estampido da moto, alguma coisa assim? Só que não era tiro mesmo. Para tentar levar uma vida mais tranquila, a biomédica conta que teve que adotar novos hábitos. À noite eu passeava com o cachorro, hoje eu não passeio mais, só meu marido que sai. Não vai no mercado à noite, porque até mercados grandes a gente já ouviu falar de assalto.
A Polícia Civil e Militar dizem que fazem frequentemente operações de combate aos crimes na região, que resultaram essas operações na prisão de 346 pessoas nos primeiros 4 meses deste ano. A Polícia Militar diz também que está implementando o programa Vizinhança Solidária para estimular a comunicação entre os moradores do bairro para ações de segurança, facilitando e agilizando os pedidos de auxílio à polícia. O programa de monitoramento por drones da Prefeitura de São Paulo, conhecido como Dronepol, completou 1 ano essa semana. As aeronaves foram doadas por empresas. A mais sofisticada delas veio da China. Hoje elas ajudam em ações de segurança e até resgates. Uma iniciativa ainda tímida para uma cidade do tamanho de São Paulo. A imagem mostra um homem sendo resgatado na represa de Guarapiranga. O salvamento só foi possível graças a esta boia lançada na água por este drone. Esta é apenas uma das funções dos 6 modelos de drone que a Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura utiliza no programa Dronepol. São 3 tamanhos diferentes que sobrevoam a cidade em busca de flagrantes variados. Um roubo, a placa de um carro furtado e também atuam em ocupações irregulares em encostas onde há riscos de desabamento no período de chuvas. O leque de atribuições de um drone é infinito quase, né? Então, por exemplo, eu tenho uma denúncia de uma prefeitura regional que está havendo um crime ambiental, um desmatamento numa área de mata preservada. Nós temos que chegar rápido para pegar o flagrante. O mais novato dos equipamentos é esse aqui de fabricação chinesa. Ele chegou há menos de 1 mês, tem quase 1 metro de envergadura, pesa 12 quilos, mas o grande diferencial está nesta câmera de altíssima resolução, que tem um zoom óptico de 30 vezes. Só para se ter uma ideia, um celular comum tem um zoom de 4 vezes. Além disso, ele pode voar a uma distância de até 7 quilômetros do controle remoto. Na região da Cracolândia, no centro, os drones fazem voos diários. A tarefa principal é identificar possíveis traficantes e combater a ocupação irregular das calçadas. Eu consigo, com o drone alto, quer dizer, ele está camuflado, o cidadão não está vendo o drone, e eu consigo acompanhar tudo o que ele está fazendo, eu consigo pegar detalhes da face dessa pessoa. O valor de mercado do drone chinês, o mais sofisticado, é de cerca de R$500 mil. Os drones também podem ser acionados em situações de emergência, por exemplo, em apoio aos bombeiros na localização de pessoas perdidas em locais de mata. 10 guardas civis estão aptos a manusear as aeronaves. A ideia é que, no futuro, as imagens em tempo real sejam organizadas em uma central de monitoramento. Minas Gerais teve o 5º dia de ataques a veículos e locais públicos. Nessa madrugada, 3 ônibus e um micro-ônibus foram os alvos. Os crimes são atribuídos ao PCC. Desde domingo foram 101 ataques, sendo 64 a ônibus em 35 cidades. Policiais à paisana estão circulando nos ônibus para tentar evitar novos ataques. A OAB de Minas Gerais disse que a ação dos criminosos é facilitada pela falta de bloqueadores nas prisões. A Secretaria de Administração Prisional afirmou que 5 penitenciárias mineiras têm bloqueadores de sinal de celular funcionando. A Secretaria administra 200 prisões. Mais de 50 pessoas foram presas. O Rio Grande do Norte também sofreu novos ataques durante a madrugada. Uma base do Corpo de Bombeiros no município de Mossoró foi atingida por tiros e os criminosos incendiaram 2 carros da corporação. Ninguém ficou ferido. O Comando da Intervenção Federal no Rio de Janeiro fez hoje uma operação em 6 favelas de Jacarepaguá para tentar conter o avanço do crime organizado. A ação conjunta com a polícia teve mais de 5 mil homens. A operação na Zona Oeste foi a maior já feita pelo Comando da Intervenção Federal no Rio, desde que os militares foram indicados para cuidar da segurança. Participaram da ação cerca de 4.600 militares, 420 policiais militares e 350 civis, com apoio de tanques, carros de assalto e helicópteros. As favelas alvo da ação foram a Cidade de Deus, Gardênia Azul, Vila do Sapê, Parque Dois Irmãos e Morro da Helena, onde moram mais de 200 mil pessoas. Até o fim da tarde, 10 suspeitos foram presos e várias drogas e armas apreendidas. Numa das favelas foi encontrada uma granada com um suspeito detido.
O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que a tabela de frete com preço mínimo vai ser mantida, mas que ela vai passar por ajustes. A tabela foi uma das promessas do governo federal na negociação com o movimento dos caminhoneiros para encerrar a paralisação. Padilha disse que foi feito um acordo e ele será cumprido. A agência que é encarregada de fazer esses cálculos, esses equívocos vão ser corrigidos. É o que vai acontecer e eles deverão, não sei, no menor prazo possível, deverão já publicar uma nova tabela corrigindo os equívocos verificados. Uma liminar concedida pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte suspendeu para 2 empresas os efeitos da medida provisória que estabeleceu a tabela de preços para os fretes. Na decisão, o juiz Orlando Onato Rocha considerou que a lista é inconstitucional, por se tratar de uma intervenção do governo federal na economia. A redução do preço do diesel no valor de 46 centavos por litro ainda não chegou em todos os postos de combustíveis. De acordo com o governo, a queda no valor não aconteceu ainda por causa do ICMS, que muda conforme o estado. Apenas na segunda metade de junho, o preço do diesel deve ter o desconto total. Agora à noite, o ministro dos Transportes, Walter Casimiro, afirmou que a nova tabela de fretes deve ser publicada ainda hoje e que ela foi apresentada para empresários do agronegócio, que entenderam que ela vai ser viável para a contratação. Segundo o ministro, os preços vão cair, em média, 20%. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Você pensa que os paspalhões do governo já tiveram esgotadas as possibilidades de lambança por causa daquele movimento de caminhoneiro que ele não sabia, o governo não sabia que ele ia ser deflagrado. E depois tentou resolvê-lo, passando por cima de tudo, de todo mundo, da sociedade. Ah, você não sabe o que pode vir ainda por aí. O governo não sabe o que faz com o tabelamento do frete. E o agronegócio, que é quem nos sustenta, já disse que não vai topar. Bom, e não há lei no Brasil que possa explicar e justificar um tabelamento, assim como também não justifica nenhuma repressão a posto de gasolina que não der os 46 centavos que o governo e não os postos negociaram com os caminhoneiros, as transportadoras. Temer, Padilha, Etchegóin, Moreira Franco, Marum, todos acharam que o Brasil era uma bodeguinha lá de Tietê. Não é. O Brasil é um país complexo e tudo isso está demonstrando que todo aquele amor do Temer pelo mercado era uma bobagem. Mas que mercado? O Temer tem uma cabeça do governo Sarney, de tabelamento, quer tabelar a gasolina, quer tabelar o óleo diesel, quer tabelar o frete, e isso não se sustenta. Já teve um importador aí que pediu ao Supremo Tribunal Federal um subsídio de 30 centavos por litro de diesel por concorrência desleal. E é concorrência desleal mesmo. Então você está vendo aí o dólar subindo feito um foguete da NASA. O dólar turismo já passou de 4, o dólar oficial está chegando perto de 4, a bolsa afundando, né, fechou com quase 4% de queda, e o Brasil afundando no mar de incompetência, de desídia, de desligamento da sociedade, de um governo que perdeu completamente o rumo e com isso levou o Brasil atrás, a reboque, ficando também sem rumo. O pior é que não vem notícias boas por aí, não. Olha o panorama dos candidatos a presidente. Não tem um que se aproveite. Não tem um que tem um projeto de pagar a dívida pública, de fazer uma reforma da Previdência para o país se sustentar. Nenhum, porque ninguém é louco de perder voto. Então, e o Congresso? Se você eleger Jesus Cristo presidente do Brasil, o Congresso destrói o governo dele. Ou seja, amigos, o Brasil é a república do impasse. E nós pagamos uma conta que não tem fim. Eu volto direto ao assunto terça-feira. Até lá, espero ter notícias melhores para lhe dar. Bom, por enquanto, em té. Amanhã, às 11h30 da noite, o programa Hora do Voto recebe o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Luiz Marinho. O programa é ancorado por Maria Lídia Flandoli e tem a participação da comentarista de economia, Denise Campos de Toledo.
Ministro Fachin rejeita a quebra de sigilo telefônico de Temer, no entanto, autorizou o acesso aos dados dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, todos do MDB. A quebra do sigilo foi pedida pela Polícia Federal no caso do suposto pagamento de propina de 10 milhões de reais pela Odebrecht. Os três são alvos de uma investigação no STF com base nas delações da empreiteira. O repasse teria sido acertado num jantar no Palácio do Jaburu, com a presença de Temer, e o dinheiro seria para bancar campanhas de candidatos do MDB. Ao negar a quebra de sigilo de Temer, Edson Fachin seguiu o entendimento da Procuradora-Geral da República, que se manifestou contra a medida. O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, também é acusado de pedir propina da Engevix, uma das administradoras dos aeroportos de Brasília e Natal, quando o ministro respondia pela pasta da aviação civil há 4 anos no governo de Dilma. Em depoimento na terça-feira, o dono da empresa, José Antunes Sobrinho, declarou que a pressão por dinheiro ocorria durante reuniões de negócio. Ele explicou à Polícia Federal que indicou ao ministro para se entender com o coronel aposentado da PM, João Batista Lima, que é apontado como operador do presidente Michel Temer. Isso porque, segundo ele, já tinha pago ao coronel a propina referente a um contrato com a Eletronuclear. O dono da Engevix disse que os pedidos de dinheiro do ministro e do coronel foram na mesma época, em 2014. E confirmou durante o interrogatório que o valor da propina foi de R$1 milhão entregue ao coronel. A data coincide com o início da reforma da casa da filha do presidente, Maristela Temer. A polícia investiga se o coronel atuava como testa de ferro de Temer na cobrança de suborno de empresas em troca de favores do governo. O presidente Temer nega. O empresário detalhou que o pagamento foi uma operação camuflada. O dinheiro foi repassado à PDA, uma das empresas do coronel, pela Alume Publicidade. A defesa do ministro Moreira Franco não quis comentar as acusações do empresário. Moreira Franco é acusado ainda de receber propina no esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal, quando era vice-presidente de uma diretoria no banco. Ele também nega essa acusação. Agora há pouco, no fim da tarde, o presidente Michel Temer voltou de Brasília para São Paulo. A repórter Fernanda Azevedo está em frente à casa do presidente e tem detalhes. Olá, Fernanda, boa noite. Olá, Gamberini, boa noite a todos. Estou aqui em frente à casa do presidente, fica no bairro de Pinheiros. Por aqui a movimentação é bem tranquila, as luzes estão apagadas. A gente não tem a confirmação de que o presidente já chegou aqui até a casa dele. Segundo o Palácio do Planalto, o motivo da viagem é um jantar com o ex-ministro Delfim Neto. Mas nos bastidores a informação é de que o presidente Michel Temer marcou hoje um encontro com seu advogado, Antônio Cláudio Maris, que cuida da defesa dele no inquérito dos portos. Segundo o blog da jornalista Andréa Sadi, do G1, o presidente estaria irritado com o pedido de quebra de sigilo e com o avanço das investigações sobre o coronel João Batista Lima Filho. O presidente deve passar a noite aqui em São Paulo porque amanhã ele tem um evento em Iperó, no interior do estado, onde vai participar de um evento de lançamento da construção de um reator nuclear. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. O Ministério Público Federal denunciou mais de 60 pessoas na Operação Câmbio Desligo. Entre elas, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, e vários doleiros. No total, o Ministério Público Federal denunciou 62 pessoas. Elas são acusadas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e organização criminosa. Além de Cabral, foi denunciado também Dario Messer, considerado pelos procuradores o doleiro dos doleiros. Ele está foragido. A Operação Câmbio Desligo foi deflagrada no mês passado e, de acordo com o MP, os doleiros formaram uma rede que movimentou ilegalmente $1 bilhão e 600 milhões de dólares por meio de 3.000 offshores em 52 países. Segundo os procuradores, a rede de doleiros operava de maneira intrinsecamente interligada, compensando transações, lavando dinheiro para diversas organizações criminosas, entre elas a liderada por Sérgio Cabral. Ao todo, o ex-governador do Rio é alvo de 24 investigações pelo país. Na Lava Jato, Cabral já foi condenado 5 vezes. A pena dele ultrapassa os 100 anos de cadeia. Ele está preso desde novembro de 2016. Nesta nova denúncia, o MDBista é acusado ainda de receber cerca de 24 milhões de reais em propina da empreiteira Queiroz Galvão.
De acordo com o Ministério Público Federal, os repasses foram feitos entre abril de 2011 e agosto de 2014, quando Cabral já tinha deixado o governo fluminense. O dinheiro seria referente a contratos de obras da urbanização da favela da Rocinha, da construção do arco metropolitano e da linha 4 do metrô do Rio. Cabral sempre negou o recebimento de propina. No entanto, já admitiu que recebeu recursos via Caixa 2. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da prisão do ex-presidente Lula, que completa 2 meses. Ninguém notou, exceto os devotos, mas fez aniversário de 2 meses a estreia de um espetáculo novo na política brasileira, a prisão de Lula. No início houve saculejos e estardalhaço, mas a cana do líder político mais popular desde Getúlio Vargas caiu na rotina. Nada mais saudável. Consolida-se no Brasil uma prática civilizatória. O Estado passou a investigar, punir e encarcerar personagens da oligarquia política que se comportavam como se estivessem acima da lei. Imaginou-se que Lula não seria condenado. Sérgio Moro condenou. Duvidava-se que o TRF-4 fosse confirmar a sentença. O tribunal elevou a pena. Apostava-se que o STJ ou o STF dariam um jeito de evitar o encarceramento. E nada. A Lava Jato saiu invicta. Sem nenhum tremor popular ou convulsão social, a lei vai sendo cumprida. Lula se diz perseguido, o PT o chama de preso político. Mas também estão na cadeia estrelas do MDB, como Eduardo Cunha e Gedel Vieira Lima. Acaba de ser preso o tucano Eduardo Azeredo. Quem não foi passado na tranca, aguarda na fila. Michel Temer é virado do avesso pela Polícia Federal. Aécio Neves é empurrado para fora das urnas por 9 inquéritos criminais. Antes, os oligarcas perguntavam onde é que isso vai parar. Hoje, a plateia cobra. Quando serão presos os outros? O problema não foi resolvido, longe disso, mas ficou mais arriscado praticar corrupção no Brasil. Boa noite. O ministro do Supremo, Edson Fachin, autorizou a Procuradoria-Geral da República a analisar se houve omissão ou má-fé do senador cassado Delcídio do Amaral em delação premiada. De acordo com Raquel Dodge, ele não teria relatado repasse de propina ao ministro da Agricultura de Temer, Blário Maggi, do PP, e ao deputado federal Zeca, do PT, ex-governador do Mato Grosso do Sul. Os fatos foram apresentados pelo ex-senador somente no fim do ano passado. A delação premiada de Delcídio foi homologada em 2016 pelo ministro Teori Zavascki, que era o relator da Lava Jato. Ele morreu em janeiro do ano passado. Em outubro de 2017, em um novo depoimento, Delcídio então narrou a suposta propina paga a Zeca do PT e a Blário Maggi pela Odebrecht durante a campanha eleitoral de 2006. Se Raquel Dodge decidir pela rescisão do acordo, a decisão final será do ministro Edson Fachin. Na Lava Jato, Delcídio chegou a ser preso acusado de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Na época, ele era filiado ao PT e líder do governo Dilma no Congresso. Ele deixou a cadeia após fechar o acordo com a Justiça. Delcídio ficou 85 dias detido. Ele é réu em 2 ações penais. Em Brasília, por ter supostamente tentado comprar o silêncio de Nestor Cerveró, e no Paraná, acusado de receber propina na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, pela Petrobras, o que ele contesta. Na delação, ele acusou diversos políticos, entre eles o presidente Temer, do MDB, e os ex-presidentes Lula e Dilma, do PT, e os senadores Renan Calheiros, também do MDB, e Aécio Neves, do PSDB. Todos os citados por Delcídio negam as acusações. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista José Aníbal, do PSDB. O ex-senador e ex-presidente do Instituto Teotônio Vilela vai falar sobre o momento político e as articulações para as próximas eleições. Em novo leilão das áreas do pré-sal, 3 dos 4 blocos ofertados pela Agência Nacional de Petróleo foram arrematados. Com isso, o governo federal conseguiu mais de 3 bilhões de reais. A 4ª rodada de licitação das áreas de exploração de petróleo e gás no pré-sal arrecadou 3 bilhões 150 milhões de reais para a União. Ao todo foram leiloadas 3 de 4 áreas: o Irapuru, 2 Irmãos e 3 Marias. Não houve oferta para a área de Itaimbezinho, na Bacia de Campos. Só o Irapuru, a mais cara da rodada, foi comprada com ágio, ou seja, valorização de 240%, por 2 bilhões 650 milhões de reais.
Além da Petrobras, os consórcios vencedores são formados por 6 empresas estrangeiras. Um 5º leilão do pré-sal está previsto para 28 de setembro. Na abertura do leilão, o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Décio Oddoni, negou interferência na política de preços de combustíveis da Petrobras, mas ressaltou que a agência precisa investir 2,5 trilhões de reais na indústria de óleo e gás nos próximos 10 anos. Sem citar o nome da Petrobras, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, destacou a importância das empresas terem liberdade de fixar seus preços. É no mercado, com a concorrência, com a competição, em mobilizar pessoas, bens, inteligência, é que os preços se formam, e se formam porque o cidadão é o sujeito dessa formação. A escolha final é feita por uma pessoa. O dólar chegou a ser vendido hoje acima dos R$ 4,30 nas casas de câmbio. Na cotação oficial, fechou a R$ 3,92. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou que o Banco Central e o Tesouro Nacional atuaram para conter a alta do dólar. Diante do cenário, o ministro relaciona a alta da moeda americana com as eleições deste ano. Existe uma tensão maior dada pela transição política, cenário de eleições, tudo isso agrega maior volatilidade e incerteza aos mercados, mas eu acho que, principalmente quando a gente olha os fundamentos externos da economia brasileira, são muito sólidos, e o que nós precisamos, sim, como todos nós falamos e eu sempre reitero, é avançar na melhora dos fundamentos fiscais através das reformas que são necessárias. De acordo com Guardia, o Banco Central tem monitorado o mercado cambial com algumas intervenções. Já o Tesouro, por meio de leilões e recompra, trabalha na redução do risco de juros futuros. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado teve hoje um dia muito tenso. O dólar bateu nos R$ 3,95. A bolsa chegou a cair mais de 6% e o mercado futuro de juros já sinaliza a alta da taxa básica na próxima reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Tudo isso revela uma preocupação muito grande com o cenário político e econômico. Do lado econômico, ficou a avaliação bem negativa da atuação do governo na greve dos caminhoneiros, a fraqueza que demonstrou, a inabilidade e as consequências do lado fiscal para as contas públicas, sendo que o impasse não acabou. Tem toda a polêmica em torno do frete, da possibilidade de o diesel ter mesmo o desconto prometido de 46 centavos e não se pode descartar alguma nova mobilização da categoria. Essa situação ainda levou a uma revisão para pior do crescimento previsto da economia para este ano e também da inflação. Cenário que joga uma responsabilidade maior para o próximo governo. E aí vem as incertezas em relação às eleições. A sinalização das pesquisas, até do mercado, de um segundo turno entre Ciro Gomes e Bolsonaro traz muita insegurança, porque são dois candidatos que não têm uma proposta consolidada para a economia. Tem um temperamento difícil, pouco conciliador, que pode levar a dificuldades de articulação com o Congresso. O quadro ainda não está definido, mas é com isso que o mercado está trabalhando. Vale lembrar que o estopim dessa onda de volatilidade do mercado foi a decisão do Copom, na última reunião, de interromper os cortes da taxa básica de juros. Isso foi visto como um sinal de preocupação com o cenário, também internacional, com o dólar em alta no exterior, por fatores geopolíticos, risco de elevação maior dos juros nos Estados Unidos, de uma guerra comercial de maiores proporções. O mercado está no momento de pessimismo que leva a essas pressões, mas com um componente especulativo também, para fazer mesmo o Banco Central atuar mais com a oferta de swaps cambiais, que representa uma venda futura da moeda, e até a venda da moeda de dólares à vista. E o Tesouro com a recompra de títulos. Estratégias que não estão segurando muito a pressão. Boa noite. Dados divulgados hoje pelo IBGE revelam que o setor da construção civil demitiu 432 mil funcionários e fechou 4 mil empresas entre 2015 e 2016. Segundo o levantamento, o segmento que mais perdeu empregos foi o da infraestrutura, com recuo de 15%. A pesquisa também indicou que houve uma queda de mais de 55 bilhões de reais em obras e serviços. Pela primeira vez na história da Espanha, o gabinete do novo governo socialista tem maioria de mulheres.
Na cerimônia de posse, o primeiro-ministro Pedro Sanches afirmou que o novo governo é pró-igualdade de gênero, intergeracional e aberto aos ideais modernos e ancorado na União Europeia. São 11 mulheres e 6 homens no gabinete. O socialista Sanches chegou ao poder na sexta-feira, depois da destituição do direitista Mariano Rajoy, envolvido num escândalo de corrupção. Uma grávida que morava no edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou no mês passado no Largo do Paissandu, passou mal no acampamento e perdeu o bebê. Jaqueline Silva Moraes estava no 7º mês de gestação. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando o atendimento chegou, ela já estava em trabalho de parto, mas o bebê estava sentado, caracterizando o chamado parto pélvico. Rafael veio buscar as flores que os outros moradores do acampamento do Largo do Paissandu compraram para ele e para a mulher, que teve alta agora à tarde. Ele estava muito abalado e preferiu não gravar entrevista. Contou que Jaqueline estava grávida pela primeira vez de 7 meses e 28 dias, que fazia exames de pré-natal regulares, inclusive realizou um ultrassom em uma clínica particular e disse que estava tudo bem até ontem. Por volta das 6 da tarde, Jaqueline começou a passar mal no meio da praça. O Fagner acompanhou todo o desespero. Ele disse que o socorro foi demorado. A gente começou a ligar para ele às 18 horas. Eles vieram aparecer 1 hora depois, ou seja, às 18h48. Em nota, o SAMU diz que foi acionado às 18h27 e que foi verificado que já havia uma unidade do Corpo de Bombeiros a caminho do atendimento às 18h33. O SAMU afirma que acompanhou o caso e só cancelou o chamado às 19h25. A Polícia Militar diz que assim que a equipe chegou no Largo do Paissandu, constatou que Jaqueline já estava em trabalho de parto, mas que o bebê estava sentado. E então os bombeiros foram acionados. Jaqueline deu à luz na ambulância do resgate a caminho aqui da Santa Casa de Misericórdia. A criança teve uma parada cardíaca e morreu. O casal morava no primeiro andar do edifício Wilton Paes de Almeida, que pegou fogo e desabou no dia 1º de maio. Desde a tragédia, Rafael e a mulher se alojaram de maneira improvisada em barracas na praça logo em frente. No local, há 190 famílias, muitas crianças e outras 12 mulheres estão grávidas. Tem pessoas aqui que estão com pneumonia, está gripada, bronquite, broncopneumonia. A gente quer uma coisa oficial ali no papel. Aqui, ó, tá aqui, sua casa, sua chave, seu contrato. E outra, a gente não está querendo de graça, a gente vai pagar. A Prefeitura disse que o casal já está apto a receber o auxílio moradia oferecido aos moradores do prédio que desabou. Afirmou ainda que lamenta que tanto o casal quanto as demais famílias que permanecem no Paissandu rejeitem as ofertas de atendimento. Segundo a Prefeitura, 146 famílias que estavam na ocupação do edifício Wilton Paes de Almeida já estão recebendo o auxílio moradia. Na abertura da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Santos empataram no Clássico Paulista, disputado em Itaquera. O Palmeiras venceu o Grêmio fora de casa e agora ocupa 3º lugar da competição. Jogando em casa, o Corinthians abriu o placar aos 6 minutos do segundo tempo, após cruzamento da direita de Rodriguinho, finalizado por Roger, 1-0. O Santos reagiu após levantamento na área de Rodrigo, que encontrou Vitor Ferraz livre para fazer o dele de cabeça. Final, Corinthians 1, Santos também 1. Em Porto Alegre, o time de Roger Machado só conseguiu abrir o placar aos 21 da etapa final, com William Bigode. Quase no fim, um contra-ataque fatal definiu a excelente vitória do Palmeiras. William, o nome da partida, tocou no canto do goleiro gremista e fez o segundo dele. Grêmio 0, Palmeiras 2, placar final. E agora vamos ao comentário de esporte com o Celso Cardoso. Dizer que a vida no Brasil não está fácil, para a maioria dos brasileiros é mais do mesmo. Também é mais do mesmo falar da vida difícil dos treinadores no país. Mas é inevitável falar sobre eles hoje. Um dia são bestiais, no outro são bestas. Roger Machado, por exemplo. Uma semana atrás estava sendo questionado por uma sequência de 3 jogos sem vitória. Entre eles, derrota para o Sport em casa e para o Cruzeiro em Minas. De lá para cá, vitória sobre o São Paulo e a magnífica vitória sobre o Grêmio em Porto Alegre. Pronto, já é reverenciado pelo trabalho no clube, pela herança que deixou inclusive no rival da rodada, hoje comandado por Renato Gaúcho. Já a Ventura no Santos também estava na berlinda até uma semana atrás.
No caso do Santista, o jejum de vitória era de 5 jogos. Ok, uma goleada sobre o Vitória da Bahia e o bom empate com o Corinthians em Itaquera já arrefeceram os ânimos na Baixada. No Corinthians, a bola da vez é Osmar Loss. Novato, ele carrega o peso de substituir Fábio Carille, bicampeão paulista e brasileiro em apenas 1 ano e meio de trabalho. Na arena contra o Santos, Loss ouviu vaias e foi chamado de burro em coro no decorrer da partida. Mas não se iludam, tudo muda com uma convincente vitória no final de semana. A vida do treinador é tão instável quanto o mercado especulativo. Depende de resultados imediatos. Trabalho consistente e de médio e longo prazo, só mesmo nas mentes idealistas que sonham com um mundo mais justo, quiçá próximo da perfeição. Boa noite. O tempo mudou e o dia começou chuvoso, choveu mais forte em alguns pontos da cidade. Vamos ver com Mariana Armentano se fica assim. A partir de amanhã, o tempo volta a abrir aqui em São Paulo e se mantém firme em grande parte do Brasil. Só que como o ar seco de origem polar continua em atuação, o frio ainda é intenso no sul do país, com previsão de mais geada. Já aqui no Sudeste, a frente fria que passou hoje aqui por São Paulo avança e provoca chuvas amanhã entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas nessa sexta-feira? Dia atípico no Rio de Janeiro, com temperaturas ali entre 15 e 24 graus, com tempo bem fechado. Em Maceió, tempo também estável, mas com máxima na casa dos 27 graus. Em Curitiba, madrugada gelada, com mínima de 3 e máxima à tarde só de 17 graus por lá. E em Porto Alegre faz frio também. Os termômetros ficam entre 5 e 16 graus apenas. Aqui em São Paulo, o sol brilha forte, faz frio na madrugada, mas à tarde as temperaturas ficam agradáveis na maior parte do estado. Só que na Baixada Santista, aqui na Grande São Paulo, no litoral norte, na Serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba, o dia será de sol entre muitas nuvens e faz frio por causa desse ar polar que vem lá do sul. A máxima não passa dos 23 graus em Marília, mas chega aos 27 em Votuporanga e também na cidade de Ribeirão Preto, mais ao oeste do estado. Já no litoral, teremos só 19 graus em Santos e 20 graus em Caraguatatuba. E a temperatura cai também aqui na capital, viu? Nessa madrugada, prepara o cobertor porque teremos mínima de 12 e máxima amanhã à tarde só de 19 graus. Aí no final de semana o tempo abre mais. No sábado, mínima de 10 e máxima de 23. E no domingo, olha só, mais quentinho, máxima prevista de 26 graus. O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e pré-candidato à presidência da República pelo PSOL, Guilherme Boulos, prestou depoimento hoje à Polícia Federal aqui em São Paulo. Ele foi ouvido no inquérito que investiga a invasão do apartamento no Guarujá, que é a peça central do processo que levou o ex-presidente Lula à cadeia. Na saída, Boulos disse que não estava lá no dia em que 50 integrantes do MTST ocuparam por 4 horas o apartamento. O ato foi um protesto contra a prisão de Lula. O Supremo Tribunal Federal contratou uma área especial de embarque para os integrantes da corte no Aeroporto Internacional de Brasília. De acordo com o tribunal, o aluguel da nova área ocorreu para garantir a segurança dos ministros. O Supremo Tribunal já tinha uma sala VIP no terminal, mas com esse novo espaço ficam durante toda a preparação para o voo em local separado e já entram no avião sem precisar seguir a fila dos mortais comuns para embarque. O espaço exclusivo para os 12 integrantes da corte vai ter um custo anual de quase R$375 mil por ano, como disse, anual, aos cofres públicos. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o ânimo tucano com o desempenho da candidatura de Geraldo Alckmin à presidência da República. Entrevisto José Aníbal, tucano histórico de extensa carreira política, tendo sido vereador em São Paulo, deputado federal, secretário de Estado e presidente nacional do Instituto Teotônio Vilela. Eu agradeço muito, Zé Aníbal, por estar conosco. Bom, nós temos a informação que num recente almoço com expressivas lideranças tucanas e foi dito ao candidato Geraldo Alckmin que há uma preocupação no partido com o fato da candidatura dele não estar deslanchando nas pesquisas conforme uma expectativa.
Então eu quero saber se Alckmin foi receptivo a essa manifestação de insegurança e temores pelo futuro. Prazer estar aqui com você, boa noite a todos. Marilide, você veja como as versões sobre esse encontro são diversas. Você falou em recente almoço, não foi almoço, foi jantar. Tem gente que acha que foi almoço, tem gente que acha que foi jantar. Teve um guardanapo, uma história de um guardanapo, né? Então, isso foi uma conversa entre companheiros. Sim. Conversa entre companheiros aberta, livre. Cada um falou o que achou que devia falar. Todos manifestaram a convergência. Nós temos que, cada dia mais, sintonizar com o anseio de mudança da sociedade e ter, no Geraldo Alckmin, o candidato que melhor está preparado para enfrentar esse desafio. A gente precisa aprimorar a campanha a todo tempo, melhora daqui, melhora dali, cria mais convergência, não é? Mobiliza mais. Isso é uma tarefa de todos nós. Mas, Aníbal, então, mas parece que, pelo que foi alardeado, que Alckmin teria se exasperado num certo momento e que ele teria subido o tom e que teria dito, inclusive, se não estão satisfeitos, arrumem outro candidato. Não. Isso é verdade? Não, não é verdade. O encontro foi um encontro que teve alguma fala mais forte de um, de outro, mas isso aconteceu dentro de um ambiente de companheiros. É impressionante, isso criou-se uma versão desse encontro de que foi um encontro de cobrança. Ninguém ali estava com espírito de cobrança. A responsabilidade é de todos, é comum. Maior a do Geraldo, que é o nosso candidato. E a responsabilidade grande que temos também de conversar com eles e ver os desafios que estão colocados, como enfrentá-los. Como fazer para que a gente consiga a sintonia cada vez maior com o brasileiro que quer mudança. E o Geraldo encarna essa mudança. Dentre, vamos dizer, nessa conversa entre amigos, onde pode acontecer e possivelmente tem acontecido, a expressão de franquezas, foi dito, expressa uma preocupação com o comando da campanha por uma falta de qualificação para essa função, não é qualificação de pessoa, para a função e, inclusive, por falta de expressão nacional dos deputados federais Silvio Torres, Samuel Moreira e do cientista político Luiz Felipe Dávila? É uma injustiça, uma injustiça. O Samuel Moreira, inclusive, estava presente. Não, mas isso foi expresso lá? Não, o que foi dito é que sempre uma campanha presidencial tem que estar atenta para novos atores. As coisas vão avançando, mais pessoas querem participar. Querem não só opinar, mas querem ajudar, querem agir de algum modo nas mídias, na ação junto aos movimentos sociais, numa articulação entre partidos, forças políticas, lideranças. É preciso que a gente esteja atento a isso e ir criando espaços para que todos possam participar. Isso é um desafio permanente em toda a campanha. A nossa campanha não é de um líder autocrata que diz que faz, que vai acontecer desse ou daquele jeito. É um líder político testado, aprovado como gestor, eficiente, competente e que precisa estar permanentemente sendo adensada essa campanha com a ação de outras lideranças que vão se incorporando, vão agindo. A estrutura básica da campanha, quem define é o candidato. Mas, Aníbal, então, se existe essa coesão, se esse entendimento e essas conversas todas, no sentido de afirmação e reafirmação da candidatura de Geraldo Alckmin, de onde que saiu essa conversa de que Alckmin poderia, se não deslanchar nas pesquisas, não ser o presidenciável do PSDB e que João Dória tomaria o lugar dele? Mas, Lídia, isso realmente não existiu. Por isso que eu digo, essa reunião, esse encontro de companheiros... Essa alternativa não é considerada? Imagina, vazado do jeito que foi vazado, da forma como foi feito, criou constrangimentos de toda a natureza. Mas não vai impedir a gente de continuar fazendo reuniões de avaliação, de busca de ampliação da campanha, de incorporação de novas lideranças. Quem vazou, se vazou com esse propósito, vai quebrar a cara. Bom, agora uma outra questão é uma movimentação
inclusive um manifesto de proposição para a união dos partidos de centro em torno de um nome, de um candidato que os represente. Tudo isso em função da pulverização, do número excessivo de candidatos desses partidos que têm um perfil com contornos mais ou menos semelhantes. Bom, eu quero saber, no seu entender, existe abertura desses partidos de centro? E eu faço essa pergunta porque eu vi que Rodrigo Maia falou que a articulação para unir partidos de centro é conversa de bêbado. Tem abertura para uma união desses partidos de centro? Apesar dessa afirmação... Pois é, depois de uma afirmação como essa... Eu imagino que sim, Maria Lídia. Veja bem, o Brasil vive tensões que a cada dia se renovam, se ampliam. O Brasil precisa ter um momento de racionalidade, vai ter, na escolha do próximo presidente da República. O desafio não é pequeno, o país está quebrado. A questão da segurança pública, esse episódio no Rio que a mãe morre ao identificar o corpo do filho policial assassinado, corta o coração de pedra. É uma coisa assustadora, é necessário recurso. O Alckmin até propôs a esse Bolsonaro, candidato, Bolsonaro, pré-candidato, um debate sobre segurança. Ele se recusou e respondeu de uma forma grosseira até. Como é que um candidato a presidente da República no Brasil hoje pode se recusar a um debate sobre segurança pública com outro candidato? Não pode, não devia. A questão da convergência entre Por que ele teria se recusado, no seu entender? Eu acho que ele não tem o que apresentar, só tem a fanfarronice. Eu prendo, arrebento, vou dar arma, que é isso? Mas por que Alckmin convidou para um debate? Se no PSDB vocês dizem que Bolsonaro é voo de galinha, para que debater? Mas, exatamente para mostrar à sociedade que ele é voo de galinha. Agora, mais requisitado será o Bolsonaro, mais ele mostrará as suas fragilidades. A solução para a segurança pública no Brasil é investimento, trabalho, formação, ação articulada. O Geraldo Alckmin tem uma posição clara sobre isso. Mas Bolsonaro é uma ameaça à candidatura Geraldo Alckmin? De jeito nenhum, ele é uma ameaça ao Brasil e eu espero que é uma ameaça que não se consumará, né? Então eu imagino que é importante a gente buscar todas as forças políticas que têm na democracia um compromisso fundamental, um valor absoluto e que construam a melhor solução para que os brasileiros possam, de fato, poder sair da crise em que estamos. O Brasil só sai dessa crise com um novo presidente da República, com muita legitimidade e muita temperança, com soluções factíveis, sem populismos e demagogias. Zé Aníbal, muito obrigada por seus esclarecimentos. Muito obrigado a vocês. Uma boa noite, obrigada. Boa noite. Gamberini. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou hoje a prisão do deputado estadual Cabo Júlio, do MDB de Minas Gerais. Ele é acusado de ter sido beneficiado pela máfia da chamada Operação Sanguessuga, que em 2006 desbaratou um esquema de desvio de dinheiro público na compra de ambulâncias superfaturadas em vários estados do país. A ordem de prisão contra o deputado Cabo Júlio foi expedida hoje pelos desembargadores do TRF, depois do fim dos recursos de apelação dele na segunda instância. Segundo denúncia do Ministério Público, o parlamentar recebeu R$100 mil de doação de campanha de um empresário de Mato Grosso, do ramo de ambulâncias, envolvido com a máfia. A doação não foi declarada e se tornou ilegal aos olhos da Justiça, suspeita que pagamento propina do esquema. O deputado do MDB de Minas foi condenado a 4 anos de prisão por improbidade administrativa. Justiça Eleitoral cassou o mandato do vereador de São Paulo, Camilo Cristófaro, do PSB. Segundo o Ministério Público, R$6 mil, cerca de 14% do total do dinheiro usado na campanha dele, foram doados por uma pessoa sem renda suficiente, que é idosa, doente e desempregada. O juiz Francisco Carlos Filho considerou que o vereador não apresentou justificativa satisfatória para explicar o caso. O Cristófaro ainda pode recorrer por enquanto e por isso permanece no cargo. Brasileiro tem fama de ser apaixonado por carros. Tem gente que não troca a tecnologia de hoje pelo charme de uma Kombi, por exemplo. Só em São Paulo existem quase 30 mil carros de colecionadores. Difícil passear num carro como este e não ser notado.
Por onde anda, o Carmanguia, fabricado em 1968, desperta olhares e muitos comentários. Achei sensacional o estilo da roda, a lanterna, assim, é bem retrô. O que você acha quando você bate o olho num carro como esse aí? Ah, eu queria um, né? A placa preta é um certificado de que esse cinquentão está com tudo em cima. E não é fácil mantê-lo assim, novinho. O investimento é permanente. Muitas vezes supera o valor do próprio automóvel. Dante é um apaixonado por veículos antigos e o conversível foi o primeiro carro adquirido por ele. Um exemplar raro. Esse carro está comigo desde a década de 70. Eu sou praticamente o segundo proprietário desse carro. E o conversível em especial saíram pouquíssimas unidades fabricadas aqui no Brasil. São 177 carros, esse aqui é de número 43. Segundo o Detran, no estado estão registrados 28.782 veículos de coleção, ou seja, que têm as cobiçadas placas pretas. E para obtê-las, não é tão simples. O carro deve ter pelo menos 30 anos de fabricação e tem que ser 80% original. E é claro, tem um custo, que pode chegar a R$1.000, entre certificados de originalidade, licenciamento do veículo e obtenção de um novo documento. É obrigatório também fazer parte de um clube associado à Federação Brasileira de Veículos Antigos. E você sabe qual é o modelo de carro mais colecionado aqui no estado? Pois é o bom e velho Fusquinha. De cada 5 placas pretas, uma está nele. E este verdinho aqui, impecável, é o famoso Horácio. Afinal, um carro antigo que se preze tem que ter também um bom apelido. Erwin, o dono do Horácio, quis fazer uma homenagem ao personagem de Maurício de Souza, o gentil e amoroso dinossauro dos quadrinhos. Tão amigo das pessoas que ele é um Tiranossauro Rex, que não é carnívoro, né? Ele come alface. Então, quando a minha vizinha, que tinha esse carrinho, o verdinho, da cor do Horácio, quis vender, eu comprei, né, já com o nome. E não é que o Fusca de 1974 recebeu um autógrafo do próprio cartunista. Podemos dar uma volta? Vamos lá. O engenheiro aposentado conta que a paixão pelos carros vem da infância e acabou se transformando em coisa séria. Erwin é o presidente do Fusca Clube do Brasil e realiza vários encontros pelo país. A associação também é credenciada pelo Detran e pode emitir os certificados de originalidade para os interessados em obter a placa preta. A direção hidráulica. E a coleção não para por aí. Erwin tem ainda a Kombi vermelha, fabricada em 1973, batizada de Mônica. Sem falar do Cascão, o Escort marrom de 1985. Então é a família da Mônica do asfalto. Há 5 dias da reunião com o presidente da Coreia do Norte, o presidente americano Donald Trump diz que pode convidar Kim Jong-un para uma visita aos Estados Unidos. Trump afirmou que espera que a reunião seja o início da normalização das relações entre os dois países. Afirmou que, se a reunião for bem, vai convidar Kim para uma visita oficial aos Estados Unidos. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. O Supremo rejeita pedido da Polícia Federal para quebrar sigilo telefônico de Temer. Mas o inquérito sobre Odebrecht terá os dados dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Dono da empreiteira Engevix acusa Moreira Franco de exigir propina. O ministro de Minas e Energia é citado junto com o Coronel Lima, velho amigo de Temer. Ministério Público denuncia Sérgio Cabral e rede de doleiros por lavagem de dinheiro. Mais de $1,5 bilhão da corrupção teriam ido para dezenas de países. Sob pressão dos ruralistas, o governo fala em equívocos e promete mudar a tabela de fretes. A Justiça concede liminar contra a medida provisória editada após bloqueios dos caminhoneiros. Mesmo com a ação do Banco Central, o dólar continua em alta e chega a 13,92. A turbulência no mercado financeiro derruba cotações. A bolsa recuou quase 3%.
A edição de hoje pode ser vista no nosso site, o site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.